Atenção! O sistema acaba de acionar o alerta máximo em Brasília, após uma declaração bombástica de Flávio Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. A imprensa tradicional já cravou que o senador cometeu o mesmo erro do pai e que o seu destino político está selado. Nos bastidores do TSE, ministros já citam precedentes graves e a oposição comemora o que considera o fim definitivo da sua candidatura. Será que o plano para tornar Flávio inelegível foi ativado antes das eleições? Será que a Constituição será rasgada mais uma vez para tirar o principal nome da direita do jogo? Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que os analistas jurídicos descobriram sobre o que pode acontecer agora vai deixar você completamente impressionado. Vamos direto aos fatos. Flávio Bolsonaro vai ficar inelegível como pai depois da crítica às urnas? E eu vou trazer agora para você uma análise que você não vai achar em nenhum outro lugar. Fica aqui comigo que você vai se surpreender e vai entender isso muito melhor do que em qualquer outro lugar. Primeiro, gente, vamos para os fatos. Ontem, num seminário privado com diplomatas de mais de 40 países, o Flávio Bolsonaro citou uma suspeita sobre a empresa venezuelana Smartmatic. E ele disse que muitas das máquinas usadas nas eleições brasileiras teriam a mesma origem dela. Um dado que o TSE soltou uma nota depois para desmentir, dizendo que a Smartmatic ela não forneceu urnas ao Brasil. Assiste aqui comigo a fala completa do Flávio. Inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país nas eleições de 2010, se não me engano. Dados de inteligência de 2004 a 2020, nas eleições de Venezuela. E as eleições sobre suspeitas que são citadas nos relatórios da CIA são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. Vocês assistiram comigo aqui no final que o Flávio disse expressamente que ele não estava questionando o sistema de votação brasileiro. Mas olha o que a fala dele causou no TSE, segundo disse aqui o jornal O Globo. Confere aí. Dados falsos citados por Flávio sobre urnas repercutem no TSE e ministros citam caso que gerou punições. Integrantes do tribunal, ouvidos reservadamente, traçam um paralelo não com a condenação que tornou Jair Bolsonaro inelegível em 2023, mas justamente o julgamento de Francisquini, considerado o marco da mudança de entendimento do TSE sobre a gravidade da disseminação de informações falsas envolvendo as urnas eletrônicas. Na avaliação desses ministros, foi naquele processo que a Corte passou a admitir que ataques deliberados ao sistema eleitoral podem configurar abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação, abrindo caminho para decisões posteriores. Aqui nós temos que separar a nossa análise em dois eixos, o eixo político e o eixo jurídico. Politicamente, qualquer um pode questionar se seria recomendável falar sobre esse assunto desse jeito na semana da convenção partidária que vai consagrar o Flávio como candidato à presidência da República do PL. E muita gente vai dizer que não é recomendável. Por quê? Porque gera crise, manchete negativa, desgaste e munição para Lula, para o PT, para os ministros do STF e do TSE, que já, em grande medida, odeiam o Flávio e odeiam o Jair Bolsonaro. Mas aí, entrando na análise jurídica, a pergunta é, isso é crime? Isso torna alguém inelegível? Flávio vai ficar inelegível? Vai ser preso? É isso que eu vou te contar agora. Não existe no Brasil crime de criticar a urna eletrônica ou o processo eleitoral. Procura lá no Código Penal, olha ele inteiro, não tem. A Lei 14.197, que criou os crimes contra o Estado Democrático de Direito, pune lá no artigo 359-N quem impede ou perturba a eleição mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema. É isso, gente, isso aí é uma conduta ativa, de invadir, não é uma conduta de falar. E o artigo 323 do Código Eleitoral, ele pune divulgar fatos sabidamente inverídicos sobre partidos ou candidatos na propaganda, não sobre urnas. E direito penal não se estica por analogia, por comparação. Se a lei não escreveu o crime não existe. Criticar tribunal, questionar o processo de Estado é uma liberdade de expressão. E o ministro André Mendonça, ele registrou isso no Supremo, no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Lá ele bem disse expressamente que criticar a justiça eleitoral não é crime. Ninguém é obrigado a acreditar em urna.
Instituição não é santa para ser adorada, é um órgão público para ser fiscalizado. Então isso faz parte da liberdade de expressão. Hoje, o ministro do Supremo, Flávio Dino, escreveu, aliás, em rede social lá no passado, que as urnas eletrônicas eram extremamente inseguras e suscetíveis a fraude. Ele escreveu. E que ele mesmo, ele disse, tinha visto prova disso. O PSDB pediu a auditoria da eleição de 2014 citando desconfiança de fraude. Alguém foi cassado? Não, ninguém. O assunto só virou tabu de 2019 para cá, e não porque a lei mudou, a lei é a mesma. O que mudou foi quem manda. Mas e o pai dele, e o Jair Bolsonaro? O Jair ele não ficou inelegível por causa disso? A distinção, gente, aqui está na própria decisão do TSE. O Jair ele não foi condenado pela opinião em si. O enquadramento que o TSE deu foi de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, porque ele era presidente, convocou embaixadores para o Palácio da Alvorada, usou recursos públicos e transmitiu pela TV Brasil, que é estatal. O que pesou aí, então, foi o uso da estrutura do Estado. Agora, olha aqui o caso do Flávio, é bem diferente. Ele não é chefe do executivo, ele não convocou evento, ele não usou palácio, ele não usou um real público, ele não usou TV estatal. Ele falou num seminário privado organizado por empresas. E ainda tem a imunidade parlamentar do artigo 53 da Constituição, que faz o senador inviolável por opiniões e palavras. Então, juridicamente, os casos deles não se parecem. E qualquer tentativa de punir o Flávio por isso vai ser uma forçação de barra tremenda. Mas e se tentarem puni-lo mesmo assim? Olha, gente, vão tentar. Adversário vai protocolar ação e desde o caso Francisquini existe jurisprudência do TSE punindo fala sobre urna sem lei escrita para isso, como eu já te mostrei. Mas punição sem lei não é justiça, é vontade de quem julga. Meus amigos, é simplesmente revoltante ver como o sistema tenta criar crimes que não existem na lei para perseguir a oposição. Querem proibir um parlamentar de falar, de questionar e de exercer a sua liberdade de expressão garantida pelo artigo 53 da nossa Constituição. Quando membros da esquerda questionavam o sistema no passado, isso era chamado de debate democrático. Mas quando a direita pede transparência, vira motivo para ameaça de cassação e inelegibilidade. Trata-se de um duplo padrão descarado para tentar intimidar e destruir qualquer liderança que represente o povo conservador. Flávio Bolsonaro não usou dinheiro público, não usou TV estatal e estava no exercício do seu mandato. Tentar puni-lo por dar uma opinião é rasgar o Código Penal e impor uma ditadura de pensamento neste país. Nós não podemos aceitar que o direito de questionar seja transformado em crime por pura conveniência política. Se você também não aceita essa perseguição e defende a nossa Constituição e a liberdade, reaja agora mesmo. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para que a nossa voz continue ecoando com força. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pelo apoio de sempre e até o próximo vídeo.